quando eu mudei para a Vale, eu fiz a mudança de lado da mesa. Eu parei de tentar vender e passei a começar a comprar. E essa foi a grande virada na minha carreira, né, porque os skills de negociação, que eram os mais importantes, eu já dominava, modéstia à parte. Olá, sejam bem-vindos a mais essa edição do Executive Talk. E hoje nós estamos aqui com o Alexandre, que enfim, tem atuado, né, na área de suprimentos, passou por empresas como Shell, Vale, Estácio, Casas Bahia, agora GPA, né? Além Uhum. de ter passado também por Alvarez Marsal, Mackenzie e até onde eu sei, conduziu compras em escala bilionária em setores completamente diferentes, como mineração, energia, educação e varejo. E bom, Alexandre, é um prazer ter você com a gente, agradeço pelo seu tempo. A ideia é literalmente abrir um espaço para você compartilhar um pouquinho sobre a sua carreira, seu histórico e principalmente aquilo que você tem feito e conduzido nos últimos meses, e até mesmo ouvir um pouquinho em relação à sua visão sobre o setor, a indústria como um todo. Se você pudesse apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho, contar um pouquinho sobre você, seria ótimo. Não, perfeito, Emerson. Poxa, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estar compartilhando aqui com todo esse público um pouco da minha experiência, um pouco daquilo que eu aprendi ao longo de vários anos, em diversas indústrias. Eu sinto essa necessidade sempre que possível, nesse tipo de fórum, nesse tipo de canal, poder falar um pouco, né, sobre os desafios, sobre o que está acontecendo no mercado e, de certa forma, contribuir para a sociedade para a gente realmente progredir, evoluir e crescer junto, né? Então, muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, Emerson, a minha trajetória começou não em procurement, né, acho que a grande maioria das pessoas, né, não sonha em fazer uma carreira em procurement supply chain. Normalmente, as pessoas querem trabalhar no marketing, às vezes em finanças, né, algumas em RH, mas não é muito comum a pessoa já começar desde cedo, né, sonhando em ser alguém, né, um executivo, especificamente supply chain. Então, a minha trajetória, como você falou, você resumiu bem, né, eu tive uma grande escola que foi a Shell. Lá especificamente eu trabalhei em marketing, vendas, real estate, planejamento de rede, depois vendas, novos negócios. Então sempre foi área comercial, sempre negociando. E quando eu mudei para a Vale, eu fiz a mudança de lado da mesa. Eu parei de tentar vender e passei a começar a comprar. E essa foi a grande virada na minha carreira, né? Porque os skills de negociação, que eram os mais importantes, eu já dominava, modéstia à parte. E ao mesmo tempo, né, ganhei, muito conhecimento na medida em que comecei a contratar para uma empresa gigante como a Vale, que tem várias frentes, né, grandes negócios, grandes áreas de logística, de mineração e tudo mais. Então foi bem rico o momento que eu passei na Vale também, e onde eu fiz o meu batismo de fogo em suprimentos, supply chain. E na sequência, como você bem falou, eu fui para outras empresas, primeiro o ramo de hotelaria, depois o ramo de educação de ensino superior, a Edux, que é detentora das marcas Estácio e Bemec, e Wyden Damasio, depois para Casas Bahia, né, varejo eletrônico, de eletroeletrônicos, e finalmente agora no GPA, no varejo alimentar, que é um varejo com muitas peculiaridades, né, com muitos desafios também, né. Então, assim, eu acho que, eu brinco, né, com o pessoal, né, a gente está em época de Copa do Mundo, eu completei o álbum de figurinha, né. Oil and gas, mineração, hotelaria, educação, varejo eletroeletrônico e varejo alimentar. Então, assim, né, nunca repeti figurinha. Então, realmente, isso me permitiu, né, ter uma visão bem ampla e ver aquilo que é cross, né, que afeta toda a cadeia de supply chain em diversos segmentos diferentes, e aquilo que é peculiar, né, aquilo que realmente só faz sentido em um determinado segmento, às vezes até numa determinada empresa, né. Então, é muito muito rica, né, essa minha trajetória até agora. Se você me perguntar: "Pô, mas você escolheu fazer isso, ficar mudando de setor?" Não, aconteceu naturalmente, né, pelas conexões, pelos desafios que surgiram, enfim, né, tudo isso foi muito útil, né, para eu poder realmente adquirir a bagagem e o conhecimento que eu tenho hoje, né, e poder estar aqui contribuindo, né, com esse público. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, né, a gente agradece muito pelo seu tempo, pela contribuição.
Certamente que você tenha uma visão aí bem ampla por ter passado em múltiplos setores e ter completado todo o álbum de figurinha, né? No que diz respeito à área que você vem atuando. A gente sabe que você implementou um comitê de gastos e uma torre de controle para todas as áreas de compras indiretas. Na sua visão, quais foram os principais aprendizados ou os maiores desafios para algo nessa linha? Então, realmente, né, o projeto, o último projeto que eu implementei, da torre de gastos, né, ela tá muito ligado com as necessidades da empresa. Cada empresa tem uma dor, tem um pain point, né, Emerson, que pode variar dependendo do momento, né, da empresa. Então, mas o que que é comum a todas elas? Todas querem reduzir custo, né, todas querem se tornar mais competitivas, né, e ter uma cultura de redução de custos constante, né, implica em você ter processos que permitam isso também. Então, o que que é normal, né? Todo ano alguém aprova um orçamento para o ano que vem. E cada área vai consumindo desse orçamento, abrindo requisições para que suprimentos possa fazer as grandes contratações, com base no orçamento aprovado do ano anterior, né? Bom, o que acontece? O orçamento, e as pessoas às vezes não se dão conta disso, o orçamento é uma obra fictícia. Pô, mas como é que é isso, Alexandre? São números, está ali, está aprovado, né, foi validado no monte de fórum, aquele orçamento. É uma obra fictícia. Se você tem um orçamento de X milhões, mas a sua receita que você projetou não alcança a previsão que você fez, os seus X milhões têm que virar X menos 10%, X menos 20%, X menos 30%, para dar a mesma rentabilidade para a empresa e para o acionista. Simples assim, matemática pura, né? Então, assim, e as pessoas, depois que aprovam um orçamento, não têm essa visão, continuam acreditando que tem lá o 1 milhão que aprovou, os 10 milhões, os 100 milhões para determinado projeto, né? Então, acaba que num evento que é cíclico e anual, você meio que dá vamos dizer assim, um formato único, né, para o desembolso, né, desse orçamento ao longo do ano, o que não é verdadeiro, né? As coisas mudam, né? E empresas de varejo, e aí não estou falando das minhas últimas 2 casas, né, qualquer empresa de varejo sabe, né, que precisa se adequar se a venda não vier, e tem que se adequar rápido, ou para tentar reverter e tentar compensar, o que é difícil, porque a venda perdida num dia você não necessariamente recupera no outro, você perde o timing, você perdeu tudo. Se tiver uma campanha para entrar antes de um jogo da Copa do Brasil, que vai gerar aí, da Copa do Mundo, perdão, né, onde o Brasil vai jogar, você precisa fazer com que ela entre no ar e que você consiga gerar a venda que estava esperada. Se você perder esse time, não vai ter outro jogo do Brasil, eventualmente, para você compensar ao longo do tempo, né, ao longo da Copa do Mundo, né? Então, e consequentemente, essa venda perdida vira uma obrigação sua de tentar reverter isso em redução de custo, né? Às vezes é possível, às vezes não é, porque tem custo fixo, tem custo variável. Mas aí, então, dada essa necessidade de você ficar realmente fazendo um screening, né, o tempo todo naquilo que está sendo gerado de requisição para fazer contratação, seja de serviço ou de material, é aí que entra a torre de gastos, né? Então, mesmo com o orçamento aprovado, a área tem que defender a real necessidade daquele gasto naquele momento, né? É essa beleza do modelo, do processo criado, né? Então, mesmo com o orçamento, a área abre a requisição, cai numa faixa de valor, então, obviamente você não vai, você filtra, né, você não vai pegar 100% das requisições, né? E aí um comitê se debruça para ver se realmente faz sentido ou não aquela demanda ter continuidade na companhia. Eu brinco, Emerson, que o melhor saving é o saving de 100%. O que que é o saving de 100%? É quando você não precisa contratar aquele material e serviço para a companhia, né? Esse é o saving campeão. Você evitou que a companhia gastasse aquele dinheiro no momento que era inadequado, né? Pode ser que você não gaste naquele momento, pode ser que você gaste mais para frente, aí você já está ajudando o teu fluxo de caixa, e pode ser que você desista de vez daquela demanda, que ela não faça mais sentido vis-à-vis a realidade da companhia. E o modelo, né, para dar certo, acho que essa é a grande sacada, é você ter alta liderança comprando, né, o modelo, né, e embarcado nele. Porque o challenge, suprimentos pode fazer, área de supply chain pode fazer.
mas no final do dia, quem vai bater o martelo, né, é o CFO, é o presidente, são os demais membros do board da companhia, né, que vão estar ali se debruçando em relação àquela demanda e vendo se faz sentido ou não. Às vezes você tem um corte de 100% da demanda, ela não vai para frente, às vezes ela é adiada, como eu falei, e às vezes ela é refeita, né, você redimensiona, né, você revê o escopo, você revê os quantitativos, não, vamos fazer menos, né, depois no segundo semestre a gente faz o resto, né. Então, assim, e com isso a companhia vai economizando e vai diminuindo aquele compromisso do orçamento, né, em termos de gastos, né. Então esse que é o modelo. Maravilha. E essa era justamente a minha pergunta e a curiosidade, que é entender como foi essa questão de pessoas dentro do projeto, dentro da iniciativa. Uhum. Tanto no ponto de vista de cultura, da equipe de compras abaixo, como da alta liderança em cima, porque eu entendo que é um trabalho, é um trabalho é, de, de- não diria talvez vender a ideia, mas buscar essa aprovação e também fazer o time de compras comprar a ideia. Acho que esse é o ponto, né? Não, perfeito, Emerson. Assim, o time de compras, num primeiro momento, ele pode até achar que a situação de você ter a torre implementada pode, de certa forma, represar demandas que vão chegar com menos tempo, né, para você poder fazer a contratação. Então, primeiro é muito importante para fazer o buy-in do time de compras, explicar que a torre não vai se reverter em algo que vai botar mais pressão, né, na necessidade de ser ágil, de contratar em menos tempo, né? E para isso é muito importante que a companhia eh, entenda que o SLA de compras tem que contar a partir do momento em que a requisição está plenamente aprovada e a aprovação no comitê de gastos é um stage gate fundamental, né? Então, realmente a demanda só passa realmente a contar a partir do momento que passou pela torre de gastos. Então, quando você consegue esse alinhamento, você consegue o buy-in do time de compras, né. Certamente todo time de compras, às vezes quer até rever, né, algumas especificações, quer entender os quantitativos e muitas vezes não tem um fórum adequado para poder fazer esse tipo de challenge. E a torre de gastos vira esse fórum, né. Então, acho que, vencida a questão do SLA, a adesão é total porque cria-se um espaço para poder discutir em alto nível com os requisitantes, né, com os clientes internos, aquelas demandas. Do ponto de vista da organização como um todo, eu acho que é aí que está o maior desafio. Porque, como eu te falei, né, uma vez aprovado o orçamento, a área de marketing quer gastar aquele valor. Aí você economiza, você reduz, não, então agora eu vou gastar nessa outra frente aqui. Não, peraí, não, não é assim, né? Se a gente realmente entendeu que não é necessário aquele valor, o dinheiro volta para o cofre da companhia. Ele não é gasto, né? Ele vamos dizer assim, o empenho ali daquele orçamento não vai para frente, né? Então, entender, né, e convencer a outra área de que a companhia precisa disso é muito importante. Porque, por incrível que pareça, Emerson, em qualquer organização, tá? As pessoas se fiam muito naquilo que está aprovado, que já possuem para poder tocar o plano dele daquele ano. Então ninguém quer largar o osso, né? Vamos, um português é mais chulo. Todo mundo quer levar adiante, né, aquele valor que foi aprovado para poder garantir um determinado serviço, para melhorar alguma coisa, que às vezes é incremental, às vezes é muito importante para a companhia mesmo, e às vezes pode ser dispensado, pode ser um nice to have, né? É aquela coisa assim, é bom ter, mas não é necessário, não é fundamental. E por último, né, além de convencer os clientes internos, os usuários, né, também ter a alta liderança, né, embarcada nesse assunto, né, porque isso faz toda a diferença. Os melhores resultados foram obtidos quando o board da companhia estavam participando das grandes discussões. Se você ficar no nível intermediário, numa camada de gerente ou até mesmo de diretor, às vezes você não tem um debate de alto nível, né, e sempre permite, né, a tua história. Ah, não, então eu vou escalar. Vocês não aprovaram? Então, pô, fui vencido aqui no comitê, no voto aqui no colegiado, então eu vou escalar pro VP, vou escalar para presidente e tal. Mas quando o fórum já acontece com eles, não tem outro nível para escalar, né? Então, realmente, é mais exitoso ainda
mais exitosa ainda, uma torre de gastos que é implementada onde o board participa. Maravilha, excelente, Alexandre. Bom, você entregou o resultado que apareceu direto no EBITDA, pelo que eu entendo, e mencionou, né, duas questões importantes, super relevantes, que é uma, trazer o board para perto da ideia, do projeto, da visão, e outra que é fazer a leitura da empresa, a leitura do que a empresa necessita, de como a empresa opera. Acho que seria mais o lado de ele contextualizar e fazer uma leitura um pouco mais macro. Para alguém que está, para outros colegas que eventualmente têm a intenção ou estariam passando pelo que você passou a implementar esses projetos, quais dicas você poderia dar? A primeira dica super importante, né? Tenha o alinhamento e o go ahead do teu board de que aquela ação de implementação de torre de gastos é fundamental e que eles vão apoiar, né, chuva ou faça sol, né, isso é fundamental. Senão você vai ter muita dificuldade de implementar, você vai pregar no deserto, você vai tentar, convencer as pessoas e no final do dia, quem vai tomar a decisão que está acima de você tem que estar 100% comprado com a ideia, né, acho que isso é fundamental, né. As torres, quando não tem esse apoio do management team, elas não vão para frente, elas não perecem, né, ficam pelo caminho, né, ou ficam com uma função muito transacional e pouco estratégica. O segundo ponto é, né, garanta que no teu workflow de aprovação, qualquer que seja o seu RP, né, eh, a torre esteja, né, a aprovação da torre de gastos seja um step, né. Pode ser dentro do seu RP, pode ser no seu marketplace, dependendo de cada configuração de cada organização, você precisa ter, né, sistemicamente o bloqueio, porque a chance de você criar, uma atividade extra-sistema que não, enfim, que não, eh vá adiante, que possa ter algum tipo de, vamos dizer assim, de discrepância, né. Você está discutindo aqui uma demanda e alguém já aprovou no sistema e alguém já está contratando, aí você perde a credibilidade, perde o fio da meada, isso não pode acontecer, né. Então é importante também ter um alinhamento com o time de TI e garantir que a torre ela esteja refletida nos sistemas e controles da organização, resumidamente é isso. Mas assim, e um terceiro ponto que eu acho que é fundamental, eu brinco, né, para quem assistiu aquele filme dos 300 de Esparta, né, quando o emissário lá do Xerxes lá chegou lá para os espartanos e comunicou, né, que eles tinham que se render, né, mataram o mensageiro, né. Então tem que ter um cuidado muito grande, porque suprimentos é o mensageiro, né. Ele não é necessariamente, né, a área de supply chain, o gatekeeper, né, é alguém que vai dizer que pode ou não pode. Não, a gente organiza, a gente, traz, dá luz, né, para os temas que precisam ser debatidos em alto nível, e as decisões são tomadas, mas não foi supply chain, não foi área de suprimentos que, eh, vamos dizer, derrubou uma demanda, não, é uma decisão de um colegiado. Então tem um cuidado muito grande para a área de suprimentos não personificar, né, vamos dizer assim, o comitê como se fosse a área de não é, a torre de gastos, ela é um mecanismo da companhia e não da área de supply chain especificamente. Supply chain organiza, viabiliza, consegue criar sistemicamente os stage gates, né, mas a decisão é de um colegiado, e o colegiado é soberano, né. Então quando alguma demanda vamos dizer assim, não vai adiante, né, quando a demanda não é aprovada, não pode ficar na conta de suprimentos, que às vezes as áreas começam a achar que é a área de supply chain que está fazendo isso acontecer, né, que a demanda dele está sendo reprovada por causa da área de supply chain, né, e isso gera um desgaste, né, parece um pequeno detalhe, mas a área de supply chain é uma área que, a razão de ser dela é atender outras áreas, né. Então, é muito importante que, isso não afete o relacionamento com as demais áreas. Isso é importante para não ter esse desgaste, porque no final do dia está todo mundo junto ali de mãos dadas para poder gerar o resultado que a companhia espera, né.
Sim, sim. Não, maravilha. Alexandre, agradeço muito as suas contribuições, né, o seu tempo para compartilhar um pouquinho. É, acho que, se você me permite, a gente pode deixar em aberto para quem quiser se conectar com você via LinkedIn, enfim, outros colegas que eventualmente estejam passando por algo nessa linha, queiram se conectar, enfim. Vai ser um prazer ter você com a gente lá no encontro também, o Supply Chain que acontece no dia 16 de setembro. E, bom, agradeço imensamente aí o seu tempo e as suas contribuições. Mais uma vez, parabéns, por ser o executivo de destaque do ano. E vai ser um prazer ter você lá com a gente. Bom, Emerson, mais uma vez eu que agradeço o convite, a indicação. Eu vou estar lá certamente em setembro. E, poxa, para compartilhar esse conhecimento, e tem outros projetos também que eu implementei que são relevantes, que a gente pode realmente trocar figurinhas, literalmente, né? Sempre pensando na Copa do Mundo aí, vamos trocar figurinha, mas, e sim, fica aberto aí pelo LinkedIn, quem quiser mencionar para poder conversar, entender mais no detalhe, fazer um benchmarking, eu estou à disposição. Maravilha, perfeito. Te agradeço, Alexandre. E para você que nos acompanha, seguimos com o nosso quadro de Executive Talk, com o Alexandre encerrando por aqui. Um abraço e até mais.